Bom dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? É o que a tia deseja, que todo mundo esteja bem. Eu também estou bem, graças a Deus, certo? Então, hoje nós vamos para mais uma aula do nosso componente curricular Ciências, certo? Nós vamos dar continuidade ao capítulo 6. Vocês vão colocar aí na página 230, certo? Para me acompanhar a aula. E primeiro a nossa oração, certo? Mãos em forma de oração, vamos lá. Senhor Jesus, eu te peço nesta manhã sabedoria, paz, fé, que o Senhor ilumine nossos caminhos, nos dê sempre muita saúde, que nunca nos falte o pão de cada dia, que o Senhor abençoe todas as famílias que estão precisando, que estão necessitadas, que o Senhor entre nos nossos lares, nos livrando de todo mal, que logo, logo nós estaremos livres dessa pandemia em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, crianças. Nós vamos trabalhar, o tema é água no ambiente, porque é o tema do capítulo 6, certo? Que a gente trabalhou na aula passada de ciência e agora nós vamos dar continuidade ao capítulo 6. Nós vamos trabalhar os temas a água e as atividades humanas, a vegetação e o ciclo da água, certo? Vocês vão me acompanhar aí na página 230. Então, vamos lá. A água e as atividades humanas. O ser humano realiza várias atividades em seu cotidiano e muitas delas dependem da água, né? Veja alguns exemplos. Muitas atividades que o ser humano realiza dependem muito da água. Essas imagens que eu coloquei vocês têm no livro de vocês, ó. Na agricultura, a água pode ser utilizada para irrigar as plantas, favorecendo o seu crescimento e desenvolvimento, certo? Aí, o que é agricultura? A agricultura é plantação, né? Se trata da plantação. Então, nessa parte aí, nessa imagem, a gente observa que a água está sendo utilizada para fazer a irrigação da plantação, certo? Para que a planta possa crescer, se desenvolver, certo? Aí é uma irrigação de plantação de café no estado do Paraná, 2017. Na outra imagem ao lado, nós temos na criação de animais, a água é utilizada para o consumo deles, favorecendo a saúde e o desenvolvimento do animal, né? O animal também precisa da água para sobreviver, né? Aqui eu tenho uma galinha bebendo água em uma granja no estado de Santa Catarina, 2015, certo? Eu tenho mais essas duas imagens aí que também está no livro de vocês, na página 230. Na indústria, a água é utilizada em processos que transformam a matéria-prima em produto, certo? Aqui eu tenho uma indústria de mármore na Itália, necessita de água, certo? Nesse tipo de atividade, a água é utilizada durante o corte do mármore, certo? Quando eles estão cortando o mármore, é preciso ter a água, certo? Aqui, ó. Porque esquenta muito, entendeu? Aí precisa ter a água. Na outra imagem, o ser humano também utiliza a água para gerar energia elétrica em usinas hidrelétricas, que nós temos bem que é uma usina hidrelétrica. Nesse tipo de usina, o movimento da água gira as turbinas que acionam os geradores elétricos, né? Para que a energia venha chegar nas nossas casas, ela vem de uma usina hidrelétrica, certo? Que essa usina hidrelétrica depende de quê? Da água, certo? Usina Hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, Paraná, 2018. Por isso, a grande importância também da economia da energia, né? Porque a energia vem da água. A usina hidrelétrica, ela é gerada na água, certo? Vamos continuar. Atividades humanas. Algumas atividades humanas, como a pesca e o transporte, dependem do curso de água, sem consumir esse recurso diretamente, certo? Então, ele depende, a água depende não só para consumir, mas depende também para a área da pesca e do transporte. Ó, pessoas que vivem próximo a rios e mares, por exemplo, utilizam embarcações como meio de transporte e obtêm o alimento e a renda familiar da atividade pesqueira, certo? Eu tenho aí, vocês também têm na página 231, eu tenho a imagem de um barco, né, que transporta pessoas. E para isso é na água, né, que todo mundo sabe que o barco, para fazer o transporte, tem que ser na água. Então, aqui no caso, o barco está necessitando da água, certo?
E aqui eu tenho as pessoas pescando, né? Aqui, os pescadores, a água já está servindo para quê? É um meio de quê? Um meio de renda alimentar, né? De lá eles vão obter o alimento, né? Que é o peixe, para sobreviver, certo? Aí o pescador, ele vai vender, né? O peixe, assim como ele vai levar também para a família se alimentar, certo? Continuando. Utilização da água. Em nosso dia a dia, utilizamos a água para o consumo e para atividades. Nós sabemos que nós precisamos da água para escovar os dentes, mas devemos saber também, né? Não é escovar o dente e deixar a torneira ligada, isso a gente não pode fazer, né? Outra coisa aqui que nós podemos observar, ó. Aqui tem uma pessoa fazendo o alimento, né? Cozinhando alguma coisa aí. Precisou de quê? Da água, certo? Para nós fazermos o nosso alimento, cozinhar o nosso arroz, cozinhar a nossa carne em casa, o feijão, nós precisamos da água, certo? E a outra imagem tem uma pessoa tomando água. A gente necessita demais, né? Sem água a gente não consegue sobreviver. E aqui eu tenho a imagem também da criança tomando banho, né? Que é algo que muitas crianças hoje não sabem fazer, certo? Elas simplesmente ligam o chuveiro e vão sem ensaboar, enquanto isso o chuveiro está derramando água, né? Então vamos aprender a conscientizar nossas famílias também, que tiver alguém em casa que faz isso, e dizer não vamos fazer porque a água é o nosso bem precioso e sem ela nós não sobrevivemos. Aqui também tem uma imagem que alguém está usando a água para lavar alimentos, né? Aqui tem umas verduras que estão lavando, certo? E tem também a parte da irrigação. A água é necessário utilizar para poder ter a plantação, né? Então vamos lá. Nas cidades, a água, vocês têm também aí na página 231, certo? Vocês podem estar me acompanhando. Nas cidades, a água chega até as residências, geralmente é captada de rios, né? Geralmente a água, ela vem dos rios, como eu mostrei ainda agora a usina hidrelétrica, pode vir de açude e represas, pelas estações de tratamento de água, que é a ETA. O que significa a ETA? Estações de tratamento de água, certo? Na ETA, a água captada é submetida a várias etapas de tratamento para se tornar potável, certo? Então, a água ela passa por todo um tratamento até chegar de forma potável. Quer dizer, que é uma água potável? É uma água propícia para beber, né? Existem locais onde a água disponível para o consumo não passa por estação de tratamento. Se não passa, nesse caso ela deve ser filtrada ou fervida para poder a gente consumir, certo? Então, se a água ela não é potável, então voltando aqui, é como se existe pessoas que recebem água para suas casas que vêm de estações de tratamento de água, né? Onde ela já vem potável, né? Ela já vem toda filtrada a ponto de a gente já poder receber e utilizar de forma correta. Mas quando não tem, quando ela não chega de forma propícia, de forma potável para as nossas casas, ela deve ser filtrada ou fervida, certo? E a gente hoje utiliza muita água mineral, né? Porque a água mineral ela já vem pronta, né? Propícia para beber, certo? Aqui eu tenho mostrando a imagem de um tratamento de água aqui, ó. A gente tá vendo que tá vindo lá da represa a água, vai passar por esse processo todinho que vocês estão observando até chegar nas casas ali, ó. Certo? Aí lá na frente tem a cidade. Então ela vem da represa da água, vai passar por todo esse tratamento para se tornar uma água potável, certo? Aqui também eu tenho uma outra estação, uma outra forma de uma outra estação de tratamento da água, certo? Por exemplo, eles podem receber ela de um rio que não está limpo, né? Não está bem limpo, mas aí vai ser feito o quê? Todo o tratamento da água até que ela chegue nas residências bem potável, bem propícia para o uso, certo? Leia as manchetes a seguir. Vocês têm essas manchetes, gente, na página 232, certo? Ó, onde diz assim, ó, produção de feijão é prejudicada por falta de chuva e calor forte, certo? Então, o nome já está dizendo que existe uma produção de feijão que está sendo prejudicada por falta de quê? De chuva e de calor forte. Então, vai gerar o quê? Pode gerar uma seca, né? Então, o feijão não vai poder se desenvolver. Na outra imagem diz assim, falta de chuva prejudica a captação de água e abastecimento em Ribeirão Bonito, São Paulo.
Então, a falta de chuva prejudicou o quê? A captação da água e o abastecimento em Ribeirão, certo? Então, as pessoas faltou, se não está chovendo, né? Então os rios que abastecem, né? Que abastece a cidade, vai ficar com um nível baixo, então não vai dar para abastecer toda a cidade, certo? Então, vamos lá, continuar. A escassez de chuva. Vocês têm na página 232, né? Aqui também tem duas perguntinhas oral, né? De acordo com as manchetes ainda, ó. As manchetes acima tratam de quais atividades desenvolvidas pelo ser humano. Quando ele fala em produção de feijão, está se tratando de quê? Da agricultura, né? Que é a plantação. E quando ele fala que da falta de água prejudica a captação da água, já está falando o quê? Da distribuição da água potável, que eu acabei de falar, né? Entendeu? E a outra pergunta diz, de acordo com as manchetes, quais consequências da falta de chuva para a população? A consequência é que vai vir a seca, né? Vai vir a seca, não vai ter produção, então vai faltar alimento, certo? Então vamos lá. A escassez de chuva. A escassez de chuva pode comprometer o desenvolvimento e a reprodução das plantas, bem como causar a morte de animais, reduzindo assim a produção de alimentos para a população. Isso ocorre porque tanto as plantas quanto os animais precisam de água para viver e se desenvolver. Então, o que é a escassez? A falta de chuva, né? Então, a falta de chuva ela vai gerar uma seca. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, ó, tem uma seca, né? Com uma plantaçãozinha lá, bem distante uma da outra, que há pouco tempo ela vai acabar não tendo mais plantação nenhuma, né? Se a escassez for por muito tempo, vai acabar que não vai ter plantação nenhuma. E na imagem no livro de vocês têm uma plantação de trigo prejudicada pela falta de chuva, certo? Então, muito importante essa questão, né? Nos lugares que existe muita a falta de chuva, as pessoas sofrem muito com a questão da seca, certo? Então, a escassez da água, certo? Durante os períodos de seca, geralmente o nível de água de alguns reservatórios diminui, prejudicando a captação e a distribuição da água para a população. Essa situação piora quando ocorre o desperdício de água. Por isso, devemos usar esse recurso de maneira consciente. Como eu disse para vocês, é não desperdiçar. Vocês têm falando da escassez da água na página 233, né? A escassez da água é a falta d'água, que é o rio aí, ó. Vocês têm também a imagem do rio. Aqui nesse rio, você observa que o nível dele está bem baixo, né? Vai baixando, aí então vai prejudicar, né? Vai prejudicar porque pode faltar distribuição de água para a população, certo? Então, e aí ele está dizendo o seguinte, que essa situação piora quando ocorre o desperdício, né? Se cada vez mais a população continua desperdiçando água, isso deve gerar muitas consequências para a população, certo? Por isso devemos usar esse recurso de maneira consciente, certo? Então vamos lá. Bem que também nós temos no livro de vocês, na página 233, né? Que ele diz assim, ó. A água utilizada nas usinas hidrelétricas também é proveniente de reservatórios de águas abastecidas pela chuva, né? Também existe, certo? A água que vem das usinas hidrelétricas, como eu mostrei ainda agora. E dessa maneira, a falta de chuva pode reduzir o volume de água nos reservatórios, que eu acabei de falar também, né? E o baixo nível da água dos rios durante o período da seca também prejudica o quê? Vem prejudicar a pesca e a navegação, né? Se o rio baixa demais, não vai ter como os pescadores pescar, né? E também não vai ter como haver embarcação, né? Não tem como o barco passar se não tem água, certo? Então, vamos lá. A vegetação e o ciclo da água. Vamos ver aí, ó. Vocês têm a vegetação e o ciclo da água. As plantas, vocês têm esse tema subtema na página 234. As plantas, assim como outros seres vivos, participam do ciclo hidrológico. Além de absorver água do ambiente, elas liberam vapor de água por meio da respiração e da transpiração, que nós estudamos na aula passada, né? Por meio da fotossíntese, as plantas
Com a fotossíntese, né, as plantas absorvem o gás carbônico do ambiente e liberam o gás oxigênio. É isso que acontece com as plantas durante o processo da fotossíntese. As plantas elas absorvem gás carbônico do ambiente e liberam o gás carbônico, certo? Ela absorve e depois ela libera o gás carbônico. Absorve o gás carbônico e libera o gás oxigênio, certo? Dessa forma, a retirada da vegetação de um local reduz a quantidade de vapor de água na atmosfera, influenciando o ciclo hidrológico, nesse caso, reduzindo a ocorrência de chuvas, certo? O que nós podemos observar aqui? Vocês também têm uma imagem aí na página 234. E aqui tem até a pergunta, ó. Tem a imagem do lado, né? Vocês observando essa imagem aqui, ó, qual problema ambiental está representado na imagem ao lado? Dá para se perceber, criança, de cara logo, que aí tem um desmatamento, né? Estão cortando as árvores. Aí vai, com esse desmatamento, o que vem a ocorrer, né? Vai ocorrer a falta de gás, né? Do gás oxigênio, para poder ele fluir, entendeu? Para o ser vivo, para poder respirar melhor. Nós precisamos das plantações, certo? Aí tem outra pergunta aqui, ó. Em sua opinião, qual mensagem o autor dessa imagem quer passar representando uma nuvem apenas sobre a área com vegetação? Essa pergunta é para vocês, onde eu pergunto a opinião de vocês e essa questão, essas duas questões vão estar na agenda para vocês responderem, certo? Então, crianças, é muito importante essa questão do desmatamento, né? Que a gente se vê hoje muito desmatando as árvores. E o que acontece? Nós sabemos muito bem que nós dependemos das árvores, né? Para a gente respirar melhor, certo? A gente absorve aquele ar. Para se ter uma ideia em relação à zona rural para a zona urbana, a gente percebe que na zona rural tem mais árvores, né? Então, o ar é mais puro, certo? Então, vamos lá. Continuando, a vegetação também influencia o ciclo hidrológico de outras maneiras. As raízes das plantas localizadas à beira dos cursos da água, a chamada mata ciliar. Vou já dizer para vocês que é mata ciliar. Ajuda a manter as partículas do solo unidas, reduzindo o carregamento delas para dentro dos corpos d'água. A retirada da mata ciliar deixa o solo desprotegido, facilitando o carregamento de suas partículas para os cursos de água, o que resulta no assoreamento. Então, vamos entender essa imagem aqui, ó. Você sabe o que é assoreamento? O que está acontecendo bem que nessa imagem é o assoreamento. A água da chuva vai levando a terra solta, entendeu? Aí significa ali, ó, que ali no meio tem o rio vai sendo soterrado, né? Então, assoreamento é isso. A água da chuva vai levando a terra solta, né? Vai levando para dentro do rio. Aí o rio vai acabar sendo o quê? Soterrado. Viu? É isso que é assoreamento. E como as matas ciliares o impedem? Então, a mata, né? A mata filtra a água da chuva, já está dizendo, certo? As raízes que segura a terra. O rio consegue fluir. E pode prestar atenção que todos os rios, ele tem o quê? Tem árvores, né? Perto dele. É justamente para isso, para manter o rio, certo? Porque as raízes das plantas, elas seguram a terra, entendeu? Aí, sendo assim, o rio continua, né? Podendo usufruir, certo? Então, a mata, ela filtra a água da chuva, né? Ela filtra e as raízes é que segura a terra, para não acontecer o assoreamento, certo? E o rio consegue fluir, né? O rio consegue se desenvolver, certo? O rio consegue se desenvolver. Então, se vocês observarem nas duas imagens, ó, lá em cima tá sem as árvores, vai acontecer o assoreamento, né? Aquela terra ali toda vai soterrar todo o rio, certo? E o rio vai deixar de existir. Então, por isso que é importante ter as matas ciliares perto dos rios. O que são matas ciliares? É as matas que ficam próximas aos rios, certo? Para manter o rio, para deixar o rio sobreviver, certo? Vamos lá. A retirada da cobertura vegetal. A retirada da cobertura vegetal diminui a capacidade do solo de sobreviver e reter a água, o que o torna mais seco e, consequentemente, prejudica o abastecimento do reservatório de água subterrânea. Vocês têm essa imagem aí
na página 235, certo? Onde fala da retirada da cobertura vegetal, né? Então, o que nós observamos nessa imagem aqui, ó, que tem uma imagem muito seca, né? Tem uma imagem seca, vocês têm aí também, é um solo ressecado e tem poucas plantações, bem pouquinho, certo? Então, essa plantação aí, esses matinhos que vocês estão vendo aí, eles não vão conseguir se desenvolver, não vão conseguir crescer, né? Porque o solo está o quê? Ressecado, certo? Então, quando ele fala da retirada da cobertura vegetal, é que nesse caso aqui, está sendo retirado o quê? A vegetação, certo? Aí está ficando o solo ressecado. Com o solo ressecado, a vegetação não consegue se desenvolver, certo? E essa imagem do lado é uma imagem da mata ciliar, para vocês terem uma ideia, ó. Aqui tem um rio que passa, né? E tem a mata ao lado. Então, essa mata ciliar, ela protege o rio, para que o rio não venha, né, assorear, ter o assoreamento, não venha se fechar, certo? Então, vamos lá. Agora, nós temos a agenda, vocês vão responder ciências, as páginas 234, que tem duas questõezinhas lá,